Sejam todos bem-vindos e a ver si entraron todos los que estaban solicitando entrar. Sí, ya están todos na reunião. Beleza. Então temos hoje mais uma reunião aberta que vai ser uma reunião que vai ser compartilhada no grupo de Kabbalah. Sabe, como vocês sabem, uma vez ao mês nós gravamos uma reunião aberta, disponível, que fica disponível para todos que estão acompanhando o grupo de Kabbalah. E que depois tem a opção de participar dessa reunião também semanalmente, de acordo com como vocês encontrem o conteúdo interessante, se entendem que isso está somando, pode somar para a sua vida e para a sua própria criação, né? Então, hoje nós vamos falar esse ano e essa sequência de reuniões durante este ano e os primeiros meses do próximo ano vai estar relacionada a assuntos já mais específicos dentro das porções, porque todo está dentro da Torá, todo está dentro das porções, mas esclarecendo conceitos, indo mais profundamente no que nós passamos assim por cima nas porções, porque as porções são super extensas e explicar cada segredo de cada palavra. Imaginem, de uma palavra, a primeira palavra, que é Bereshit, a primeira palavra da Torá, já tem livros inteiros escritos, né? E na tradição oral tem muitíssimo conteúdo que sai da tradição oral, não só da Mishnah e do Talmud, sino de outros escritos de grandes cabalistas, de uma palavra. Então vocês podem imaginar a maravilha, né, que nós temos dentro da Kabbalah, dentro desta mística maravilhosa e poderosa, né? Então, o que que nós fazemos esse ano? Aprofundamos em conceitos. Talvez no ano passado nós falamos luz, energia, entendendo, alguns entenderiam mais ou menos do que estamos falando, quando falamos, sim, todo é energia. Sim, sim, mas esse ano nós vamos mais profundamente, decimos, sim, todo é energia no universo? Não, nesse mundo criado. No mundo criado a partir de que funciona, a criação dos mundos, da Torá. Nós fomos colocando nas reuniões anteriores a partir do quê? De que a luz começa a se manifestar. Hoje vamos ver especificamente, então, como começa a circular a luz neste mundo físico e como se converte esse infinito, esse Or Ein Sof, essa luz infinita, sem tempo, sem espaço e sem movimento, em energia. Algo que não tem tempo, espaço e movimento não pode ter energia. Então, nos primeiros slides aqui, eu vou explicar basicamente como funciona isto, quando se cria energia e, posteriormente, as primeiras circulações. Só vou fechar um pouquinho aqui. As primeiras circulações de luz, né? Ou seja, a luz disponível. Nós temos uma quantidade de luz disponível. Podemos ter mais? Sim. Como que nós conseguimos luz ou aumentamos a quantidade de luz disponível na nossa vida? Luz disponível, aquilo que você deseja para ganhar mais dinheiro no teu emprego, ter melhores relacionamentos, ter uma vida de relação mais abundante, mais rica, ser mais próspero, ter mais saúde. A verdadeira luz. É, ser mais feliz. Hum. Através do que as pessoas procuram isto? Procuram espiritualidade. E a maioria das pessoas fala ser mais leve, ser mais feliz, leveza, leveza. Quase sempre se fala em leveza ou em beleza. A luz é o mais leve. Tudo o que se cria a partir da luz, podem ser até coisas pequenas, já são mais pesadas. Já tem uma quantidade de
de materia, né, de partículas. A luz é um fóton, que não dá para ver nem sequer no microscópio, né? Um fóton. Ou seja, como se disséssemos um pensamento, uma intuição, uma faísca de luz. Não chega a ser uma faísca de fogo, né? Porque todo se cria a partir da luz. Então, essa leveza está dada em quanto você consegue se utilizar, ou seja, quanto você consegue entender o mundo e não só entender, sino administrar tua realidade, administrar teu mundo a partir da luz e não a partir de uma rocha de Sísifo, uma rocha pesada que você tem que estar empurrando para cima, como acontece muitas vezes quando se encara a criação de realidade do dia a dia, os relacionamentos, a saúde, desde um lugar pesado, né? Então vamos a explicar esto, vamos a entender esto a través da forma de uma letra. No ciclo pasado, no ciclo, no ciclo, no no século, no ciclo pasado nos vimos eh, as letras, significado, primeiro significado, es decir, una primera camada de significado. Ahora vamos para una segunda o tercera camada de significado. Vamos a explicar esto que es un poco más extenso, tal vez do que a exposição, essa primeira que eu vou fazer, que eu vou falar de energia e, do lugar que você, aonde você vai buscar essa luz. Vou te dar coisas concretas, porque o fóton, a primeira manifestação da luz, é pequeno, infinitesimamente pequeno. Estamos falando de milhares de vezes menor do que um milímetro. Nada, no existe prácticamente, mas existe en su mínima expresión. Mas já é um lugar concreto, onde você pode buscar luz. Você pode informar esse fóton, ou esse fóton de luz, informar acerca do que você deseja de tua realidade. Quando vou procurá-lo? Quando está mais disponível? Hum? Então, retomando o que eu estava falando, as pessoas buscam algo que denominam espiritualidade, sem entender muito bem, porque já temos um espírito, uma alma, algo muito mais sutil. Então não teríamos que procurar a espiritualidade, mas sim entendê-la, porque parece que é como um download, né? Quando você vai baixar um arquivo, já agora vou baixar o arquivo da espiritualidade. Não, você já é um ser espiritual. Às vezes esquecemos que somos espirituais, ou esquecemos como nos desconectamos em algum momento dessa nossa própria fonte de espiritualidade. Então, como que as pessoas buscam? Bom, através de orações, salmos, meditações, pedidos, ou todo esse tipo de coisas, né? Mas será que ali está a verdadeira conexão ou reconexão com minha alma? Não será que eu nunca perdi a conexão com a minha alma, mas essa energia, esse fóton de luz, está à disposição para que eu a use e eu não a uso. Então eu me distraigo com outras coisas, pronunciando salmos, achando que o negócio está lá em cima e a luz não chega e nadie olha para mim. Não será que estou me distraindo com isso? Estou perdendo o aqui, agora e assim? Como a manifestação da luz aqui na minha frente? Um pouco disso temos nessa camada mais oculta, mais soft da Kabbalah. Temos bastante disso, aliás. Quando nós vamos ascendendo nos níveis de compreensão, podemos ver isso nos grandes cabalistas, cada vez menos exercícios, cada vez menos ritualística, até cada vez menos meditação. Por quê? Porque você ascende num nível de compreensão e você começa a ver que tudo estava à disposição ali, você esticando tua mão. Por quê? Porque você estava tentando buscar algo que não estava tão longe. Estava ali, a um passo, a uma palavra, talvez, a um sentimento, a uma palavra, a uma ideia, a uma execução física, sim. Não, mas execução física é
O que eu faço na semana, de repente, dirigir o carro a semana toda. Sim, uma execução física. E agora vamos conectar isto de uma forma magistral, não porque eu o conecte de uma forma magistral, porque eu vou tentar fazê-lo, mas como os grandes mestres desses segredos o conectavam de uma forma magistral. Estamos falando de Baal Sulam, estamos falando do Ari Kadosh, estamos falando de grandes cabalistas que, talvez não num livro, mas através de todos seus ensinamentos, de todo o que nos deixaram, conseguiram deixar isto de forma muito clara. Na verdade, está na tradição oral e escrita. A tradição escrita é uma pequena parte, como alguma vez falei aqui, da tradição oral. A tradição oral é o grande corpo de conhecimento que encontramos formalmente no Talmud, no Midrash, em alguns escritos, que muitas vezes eram pequenos papéis que iam passando de um mestre a um discípulo, ou dos grandes tzadik, ou dos grandes sábios do primeiro tempo, para as outras gerações. Pequenos escritos que depois, num momento, se reuniram e formaram toda uma coletânea de conhecimento, que também teve transformações, teve traduções um pouco erradas, mas o segredo permanece. Para quem sabe ler e entender, o segredo permanece e está ali. Tem coisas que hoje nós temos muito mais ao alcance da mão e tem coisas que ainda não. Que eu passei por bibliotecas do mundo todo buscando e colocando a lupa e resumindo e anotando aqui e anotando lá e juntando todos, da mesma forma que se juntou, por exemplo, a Mishnah, juntando os pequenos conhecimentos ou pedaços de papel, um mestre, outro mestre, outro caminho, e aí sempre se encontra algo desta sabedoria e depois você a reúne e em um momento você a entende, diz, claro, faz sentido. Aquilo faz sentido e se conecta com aquilo e se conecta com aquilo outro. Já temos gente no grupo avançado que começa a conectar livros antigos, livros sagrados, começa a conectar a sabedoria destas culturas antigas com coisas que nós vemos na reunião de toda semana. Então, isso é maravilhoso. Quando você começa a conectar, porque na verdade estamos conectando, estamos fazendo conexões neuronais, né? Estamos conectando células nervosas, células neuronais, que sim se reproduzem e se se produzem, se geram novas a cada dia, apesar de que parte da ciência ainda o, não o reconheça, geramos novas células, novos neurônios, diariamente. Agora, o que que fazemos com isso? Se os usamos, não os usamos, ou desperdiçamos, mas temos a cada dia uma folha em branco para escrevê-la novamente, se deixamos de pensar de que amanhã vai ser a mesma coisa, de que amanhã eu sofrerei, suportarei a mesma coisa. Não, não. Você tem luz disponível a cada dia. Que nós soubermos como usá-la, ou não vemos essa luz que está ali nos chamando permanentemente, oh, estou aqui, agora me molda, me dá uma forma, e nós vamos buscar por outro lado, né? E passamos horas fazendo outro tipo de exercícios, quando a luz está ali nos chamando. Está escrito que eh, os dias da semana descem dos mundos superiores. Dias da semana na árvore da vida estão representados em Seirampim, em 6 dimensões que vão de Geset a Yesod e que correspondem ao mundo da formação. Nessas 6 estão representados 6 dias da semana, que vocês conhecem como os 6 dias da criação, cada um conectado a um planeta, um som, um acorde, uma nota musical. Esses 6 dias estão conectados a emoções. E esses 6 dias descem de outros mundos. Por exemplo, estamos falando de Atzilut. Atzilut, como Briá, como Yetzirah, como Asiá, os 4 mundos da árvore da vida, as 3 tríades e, vamos, para fazê-lo mais fácil, e Malkut. Apesar de que Atzilut não são exatamente a primeira tríade, mas vamos ver, primeiro mundo, Keter, Chogma, Atzilut. Tudo bem. Aí temos 10 dimensões também, nesse mundo. Temos 10 Sefirot. Bom, esse mundo da formação de Atzilut
desce, se veste, estou procurando uma palavra em português para... ele se veste de o mundo da formação que vocês já conhecem na árvore da vida. Essas seis sefirot de cima descem para ocupar um cargo, vamos dizer, uma responsabilidade, descem com sua luz para o mundo da formação, para as seis sefirot de Gesed, Geburah, Tiferet, Netzachot e Esod, que são nossas emoções, um mundo emocional. Mas para que descem? Bom, está escrito que descem para ajudar o ser humano a trazer essa luz para o mundo físico. Só que essa luz não termina no mundo físico. Hoje vamos ver esse processo. Por isso a reunião se chama circulação de luz. ¿Mm? A circulação da luz. A luz não está quieta nem parada. Circula. E quando eu falo que a luz circula, vocês imaginam o que? Um quadrado? Não, né? Um círculo. Então a luz circula. Existe um círculo. Aonde está esse círculo? Se eu entendesse melhor esse círculo, será que me coloco no meio do círculo? Será que eu só me coloco para receber? Mas se é um círculo, em algum momento eu vou ter que dar, porque senão esse círculo se transforma no quê? Num ponto, ou em qualquer outra figura que não seja uma circulação de luz. Então, se eu assumo essa forma, que agora vamos ver qual que é, e consigo fazer circular a luz, eu vou estar assumindo propriedades do árvore da vida e de cada uma das dimensões. Mas alguém tem que me explicar, então, como que eu faço isso? E para lá que nós vamos. É para lá que nós vamos. Pode ficar tranquilo que no final da nossa aula de hoje, se você não entender todo, mas você vai entender mais de como funciona. Então, nós temos uma quantidade de luz disponível, e eu falei em Zeirampin, seis dimensões que correspondem aos 6 dias da semana. Não importa tanto aqui qual corresponde a qual, né? Uma corresponde à segunda-feira, terça-feira, mas por enquanto isso não é muito importante. Sim temos que saber que temos luz disponível em 6 dias da semana. Tá, beleza. Para manifestá-la onde? No sétimo. Hoje é Shabbat. Sábado, Shabbat. O dia que a luz se manifesta. Se manifesta sim ou sim, então hoje é um dia de luz? Não, pode ser um dia de escuridão. Se você não percebeu que essa luz estava disponível e você não a usou, você não a trabalhou, você não a despertou, e agora vamos ver essa parte, para usá-la e reelevá-la, é como se dissesse, bom, eu recebo alguém que pratica um esporte, uma bola e tenho que passá-la. Recebo e tenho que passá-la. Recebo um balde com água e tenho que passá-lo. Vamos fazer de conta que é circulação de água. E aí temos um círculo onde você vai recebendo e vai passando para frente. Porque senão você se afoga, porque você senão fica no meio de uma enchente, é luz. Agora, qual que é a outra opção? Eu não sei que o balde com água está passando lá na outra rua e eu não fiquei sabendo. Essa é a pior situação. Olha, tem luz passando o tempo todo, eu nem me dei por inteirado. Essa é a pior situação. Quer dizer, ter luz passando pela tua vida o tempo todo, como se fosse água que está regando ou molhando um jardim e fazendo crescer frutos, e você vê os frutos lá no jardim do vizinho, e você vê os frutos lá na parente, e você vê que aquele tem um relacionamento ótimo. Sim, a luz está passando por aí. Essa pessoa descobriu algo. Pelo menos descobriu que tem luz passando e entendeu como administrar, pegar, receber. Qualquer coisa que você fizer vai ser durante esses 6 dias. Claro, mas o Shabbat não é o dia que os cantos, os salmos e não sei o quê, e o recolhimento e a meditação. Se você não criou essa luz, o Shabbat vai estar vazio, porque o Shabbat é Malkut, é um mundo físico. Né? Não é
onde você cria a luz, é onde você recebe e passa a luz. Por isso é o dia da reflexão, de até, você veja, como o pessoal que vive o Shabbat assim a nível material, não, não acender luzes, não trabalhar, é não acender luzes, porque a luz já está nesse dia. Se você a criou durante, ou seja, Zeirampim, emocional, falei. Malkut, ação. Ação é manifestação. Malkut é manifestação. Se manifestou a luz no teu sábado, no teu Shabbat, tem luz. O que eu vou fazer semana que vem com toda essa luz? Amanhã já começa uma nova semana. Eu tenho luz para dar, para entregar? Quais que são meus projetos, meus planos? Para iniciar mais uma semana de recolher e entregar luz. Primeiro vou ter que entregar toda essa luz que eu recebi. Depois recolher mais. Vou receber por dar. Porque se eu não me esvazio, mas eu quero receber mais. Bom, então tenho que ter uma vasilha maior para receber mais. Mas mesmo assim, quando essa vasilha está ao tope, ao topo, eu tenho que dar para receber mais. E eu só vou receber se eu consigo dar toda essa luz que eu fui colhendo na semana, né? Então, o Shabbat é como se fosse isso. Como se fosse aqueles moinhos, né? Aquelas norias, aquelas rodas que vão recolhendo água e passando para frente. Mais ou menos isso. Mas não estamos falando algo que, claro, eh, porque a gente fala que o Shabbat te conecta com o mundo superior? Porque você tem uma porta aberta para você administrar toda essa luz que você recolheu, pensar em luz e não em matéria. Em matéria você pensa nos outros 6 dias. Tudo bem. O que é matéria? Sim, o material, esse trabalho chato que você acha que não deveria estar fazendo, esse negócio que você acha que novamente você errou, esse cara que se atravessou na tua frente e parece o mais incômodo do mundo, essa é a parte material. E é ali onde a luz está oculta. Sim, está oculta, você não a está vendo. Mas ali é onde esses mundos, essa luz desce para te ajudar a revelá-la. Todo o que você ache, reache, assume durante a semana, fala, não fala, separa, integra, tudo unifica, todo isso te permite colher luz. Agora eu quero te mostrar com uma lupa bem de perto o que eu estou te falando, para você, já, agora mesmo, entender, aproveitar toda a luz que nessa semana se apresentou, tentar entender por qué, para qué eso se presentó, cuánta potencialidad de luz você podía ter nesse assunto, nessa questão que aconteceu na semana, nesse cliente que você perdeu ou que você ganhou, nessa discussão que parece que você perdeu ou que você ganhou. O que tinha por trás disso? O que se escondia? O que estava oculto que você precisa entender para agora, a próxima semana, revelar toda essa luz? Entende? Para lá que nós vamos. Se vocês me permitem, nós vamos para lá. Antes, o que eu prometi. Vamos explicar. Depois, então, a Anne também vai mostrar e apresentar a energia de todo este período, para que aproveitemos ainda mais isso e o integremos com isto que nós vamos ver agora. Tem uma apresentação muito organizada e muito clara para fazer também, quando finalicemos toda esta explicação. Então, com relação, primeiro, com relação a como se cria energia no universo. Quando nós falamos que existe energia infinita no universo, já estamos começando desde um lugar errado. Não existe energia no infinito, só existe energia num plano com tempo, espaço e movimento, isto como já eu expliquei. O que existe então dentro do espaço infinito? Vibrações lentas, de baixa frequência, e vibrações rápidas de alta frequência. E às vezes essas vibrações suaves ou baixas, que se chamam também energias femininas, se encontram em pontos de choque com vibrações altas ou energias masculinas. E se produz uma colisão. Ou, que também chamamos em Kabbalah, uma assimetria. Essa assimetria dá lugar a um redemoinho dentro do infinito,
onde as vibrações vão se transformando em energia. Então, por enquanto, isto com relação a. E isto também tem a ver com uma pergunta que foi feita com relação à energia durante a semana, né? E durante a semana, então, como circula a luz durante a semana? Bom, como eu falei, os mundos superiores descem no dia da semana e assumem a forma dos níveis inferiores, só para assistir ao ser humano a elevar os sete mundos caídos. E esta é a razão pela qual as sete sefirot do mundo da Tzilut descem e se convertem neste mundo nos dias da semana, para que possamos usar sua energia para elevar todo através deles. Os mundos caídos. Vamos falar a luz que ficou oculta, a luz, os fragmentos de luz que se perderam e que estamos aqui para desocultar. Já falamos na reunião anterior, 288 fragmentos, mas agora estamos no conceito, né? Esse processo se chama descida dos degraus, em que a luz se veste nas formas apropriadas para o mundo que vai habitar. Durante os 6 dias da semana, a função da criação é agir como uma plataforma de tikkun, correção. E os dias se tornam recipientes dessas luzes. Estamos falando de dias da semana, né? Estamos falando de 6 dias da semana. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Tem um livro que chama Oshahara Kavanot, ensina que cada dia da semana é regido por uma sefirá diferente vestida no mundo da formação de Seirampim. E que nossas percepções, ações e reações perante as situações que se apresentam durante esses 6 dias ativam a luz em cada uma dessas dimensões e a vertem aqui no mundo físico, em Malkut. Me acompanha, né? Eu quis deixar tudo bem, bem redondinho aqui para que possa ser acompanhado. O Zohar, o livro do Esplendor, ensina que o Melech, o rei, ou seja, Seirampim, sai do campo durante 6 dias da semana, onde a luz desce ao mundo inferior para que o que se chama a noiva, ou Nukva, a noiva, que é Malkut, nosso mundo físico, um mundo receptor feminino, possa ser adornada com as faíscas que o ser humano eleva em suas atividades e em todos os seus caminhos durante a semana. Isso que você faz durante a semana. Bom, o que o Ari Kadosh, que seria o Ari Kadosh, o Isaac Luria, né? Ensina que só Zeirampim possui características masculinas e Malkut princípio feminino. Isto já o falamos algumas vezes, né? O aspecto masculino de Zeirampim não manifesta nada, só entrega a Malkut. E é ação. Malkut, que é ação, é o feminino, é a vasilha que recebe e manifesta a realidade física. Tá certo? Por isso se relaciona também o feminino enquanto a energia feminino, a mulher, se relaciona com materialidade, matéria, manifestação, a mulher que organiza, que ordena, que muda as coisas de lugar o tempo todo. Bom, isso está relacionado de alguma forma com esta energia. Em algum momento vamos a relacionar ainda mais, só para ir entendendo por que o funcionamento. Muitas vezes o homem está lá com a cabeça em algum lugar, está pensando no que, não, estava numa ideia que eu tinha, nos mundos de energia masculina, dos que entregam, ou seja, preparam para a manifestação física. Manifestação que é? Dar à luz. O que a mulher faz? Dá à luz, um filho, materialidade, materno, maternal, matéria, dá o leite, dá o alimento. Estou comentando isto para pensá-lo também desde esse lado, porque vai ajudar a entender um pouco mais. Malkut manifesta no mundo físico, Zeirampim, o mundo que está imediatamente acima, não manifesta nada, não manifesta nada, como nós vimos aqui. Faz com que a luz desça para Malkut. Resumindo, então, Zeirampim, emoções, são um meio para que a luz se manifeste em Malkut. Ou seja, para que a emoção se manifeste na ação. Zeirampim, luz. Malkut, vasilha. Podemos vê-lo também desta forma. Claro que cada uma das sefirot tem luz também, tem vasilha, mas esta é uma forma mais simples de entendê-lo neste nível que nós estamos de entendimento. Só Zeirampim
possui características masculinas y Malkut principio femenino. Así lo entendemos mejor. O aspecto masculino no manifiesta nada, solo entrega energía para Malkut. Y Malkut o femenino, ação, a vasilha, manifesta a realidade física. A ver si lo entendemos un poco más aquí. Las que están iluminadas son 6 sefirot, das 10 que están en esa árvore, ¿no? Essa luz vai ser aperfeiçoada ou fragmentada pelas emoções. Não sempre aperfeiçoada. Depende do que? Da forma que você, eu, administramos nossas emoções. E quando você administra mais emoções? Durante a semana? Ou se você pratica o Shabbat, no Shabbat? Estudando, ficando ali, sem acender luzes, sem trabalhar. Não, na semana que eu manifesto as emoções e preciso, vamos colocar uma palavra, lidar, né, com essas emoções. Trabalhar essas emoções. Elevar essas emoções, tá? Durante a semana. E, então, essa é a razão pela qual só existem 6 dias na semana para o trabalho. Só as 6 sefirot de Serampim têm o potencial para elevar os mundos caídos. Mas então, eu achei que podia elevar os mundos caídos aqui em Malkut, no mundo físico. Bom, no mundo físico, como todo o que está recebe, é uma consequência. Mas o que eu recebo está relacionado com Malkut? Não, não, não. O que eu recebo está relacionado aqui para cima. Inclusive com as 9 sefirot. Por isso falamos também da letra que vale 90, a Tzadi, que representa essas 9, que criam todo o que vai se manifestar aqui em Malkut. O Shabbat é Malkut, aqui embaixo. Que não está acesa aqui, né? O Shabbat é Malkut e não tem a capacidade de elevar nada. A ação não eleva nada. E todas estas coisas são bem interessantes ou para anotá-las ou para tê-las bem presentes. A ação é o resultado da virtude aplicada em Seirampim, o que eleva o Shabbat. Ou seja, a virtude do que eu apliquei domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Shabbat vai adquirir poder de elevação quando trabalhamos, moldamos, estamos colocando aqui trabalho como, agora vamos ampliar um pouco este conceito, né? Não é trabalho só de trabalhar num escritório, né? Mas também, e moldamos nossa luz, nossas emoções durante os 6 dias da semana. O próprio Isaac Luria, em outra porção, quando nos comentários do Zohar, explica que existem 2 partes na semana. Os dias de trabalho, que não são para entender nada, e sim para sacar a espada e lutar contra o oponente. Estou só colocando as palavras do Ari. E por outro lado, o Shabbat, onde se abandonam as armas e não se faz mais nada. Inclusive, a parte do trabalho da semana para ganhar o sustento é somente algo que o mundo precisa para sua correção e não algo que nós necessitamos, porque o nosso sustento virá de como enfrentamos, como trabalhamos, como moldamos cada uma das situações que acontecem durante a semana. Ou seja, para que existem os dias da semana, redefinindo todo? Para ver como você executa as atividades, para ver desde onde você as executa, para ver em que posição você se coloca. Uma pessoa, por exemplo, já é fácil entender que alguém que se coloca o tempo todo em vítima está se colocando o tempo todo em que existe algo que cria as coisas para ele, e ele é vítima dos outros, disso, dos astros, do sol, da lua, dos planetas, do horóscopo, do médico, é vítima. Então, o que pode criar essa pessoa? Bem menos do que a pessoa que se coloca em criador. O coração do Tikkun, ou seja, nossa correção como almas, se encontra na espiritualidade da vida cotidiana, no fato de nos relacionar com as situações do dia a dia e não naquilo que as pessoas acreditam como sendo espiritual. Meditações, visualizações, orações, templos, arcanjos. Esse não é o trabalho que vai te fazer mais espiritual. Apesar de que pode ser um complemento interessante. Pode ser, não digo que não. Mas podem ser lugares de reflexão, mas nunca de ação. Nós pensamos que a ação está ali. Ali pode estar a reflexão. O momento onde você reflete, vou fazer uma meditação para refletir e me ver nessa posição, tá. Beleza. Para entender o que aconteceu, aquele conflito, beleza. Mas não desde onde você vai trabalhar a tua vida espiritual. E isto explica também porque tantas pessoas estão frustradas depois que saem de um templo, de uma igreja, de um caminho, de uma meditação,
de uma terapia de que acreditam que vai conectá-los com não sei o quê. Não tem ação ali. Tem contemplação ou tem reflexão, mas não chega a uma ação. Porque o mundo de Yetzirah não chega a uma ação, este mundo. Hum? O trabalho prévio para dar brilho à manifestação está aqui. O brilho. Esse brilho, claro que vai descer. Luz aqui em cima, vasilha aqui embaixo. Luz, vasilha. Agora sim, iluminamos Malkut. A realidade manifestada. Agora temos aqui as três posições aqui embaixo. Malkut, realidade manifestada, o brilho em Malkut e a vasilha. Se não tenho brilho, vamos supor, chegou o final de semana, chegou o final do mês, o salário não cansou, não recebi, briguei com o chefe, não tenho brilho. O que eu vou fazer? O que as pessoas fazem? Vou aplicar mais esforço. Aonde? Aqui? Sim, mas não tem brilho. Aluno se criou. Então vou trabalhar mais horas. Começa o desgaste. Começa a morte em vida, como se diz, né? Porque não tem morte, porque não tem escuridão. E eu vou criar mais escuridão desde a escuridão. Ou seja, não tem luz que venha de cima. Para eu ter luz em Malkut, preciso criá-la aqui. Preciso entender como funciona isto no mundo de cima. Entendem que estamos em um nível acima do que a gente vinha vendo nas porções, né? E isto é para que nós possamos usar este degrau para depois crescer mais, para os que realmente estão interessados em Kabbalah. Né? As nossas luzes se acendem durante a semana e iluminam o Shabbat. Aí que está a definição. Se acendem e iluminam. Se acendem e iluminam. Se acendem na semana, iluminam o Shabbat. E se não se acendem? Bom, se não se acendem, não iluminam. É. Agora vamos ver o que se chama a forma das letras, ou a engenharia das letras, ou a arquitetura das letras, para entender o que se esconde numa letra. Assim como falei, uma palavra, primeira palavra da Torá, deu para escrever, e daria para você escrever ainda, continuar discorrendo e escrevendo anos acerca dessa primeira palavra, uma letra é a mesma coisa. Quanto que nós falamos já de Aleph nesse último 60 aulas? Muito. E ainda tem para falar, sim. Teria mais 1.000, 2.000 aulas para falar de Aleph. E de Bet, mesma coisa. E de Gimel, mesma coisa. Só que Aleph e Bet tem mais conteúdo ainda, porque nós falamos mundo potencial, luz, Bet, manifestação. E agora vamos entrar mais em cheio nisso, tá bom? As letras, então, como entidades vivas e arquitetônicas. Vamos ver um ponto, opa, vamos mergulhar nas letras. Não é só ver quanto vale, vale 2, sim, já sabemos que vale 2, mas vamos usar isto para outra coisa. Para quê? Para ingressar neste mundo da luz. Porque quando eu digo, sim, Bet vale 2 é a casa do mundo físico, estou aqui. Mas se eu não gerei luz aqui, estou aqui. Se eu não gerei luz aqui, entender que Bet vale 2, receber luz, todo, não vai me levar muito longe. Preciso entender mais. Você entende? Então, beleza. Vamos conectar também o que falamos com isto que estamos vendo agora. Bet, então, abre o universo. Mas não se fecha completamente e nem se separa. Sempre existe um caminho de volta para o alto. Querem ver? Imaginemos então esta linha superior como o mundo de cima e esta linha superior como o Malkut, o mundo que recebe o mundo de baixo. Vem que tem um caminho para o alto? Pode ser de ida ou de volta. O que tínhamos visto? Luz e vasilha. Quer dizer, ali tem um caminho para que a luz possa descer à vasilha, para que dos mundos superiores, que aqui estão cheios de luz, possa descer luz para Malkut? Sim. E não falei antes para vocês que vocês têm esse caminho à disposição e que o fóton de luz está à tua disposição? Falei. Agora estou mostrando já uma primeira camada. Ah, bom, tá aí. Mundo físico, casa, mas está conectado com o mundo de cima. Quer dizer, tínhamos visto, bom, só tínhamos visto direita e esquerda. Bom, mas pela direita está fechada. Bom, mas pela direita da letra não está fechada. E a letra em si tem os mundos representados. E se eu digo, bom,
agora vou me estar antecipando. Uma linha superior em Keter que só sabe dar, se é luz, sabe dar, ¿ve? Já conseguimos tirar muito proveito do que já vimos, né? Uma linha da misericórdia, da bondade, do dar, de entregar, do otorgamento, enfim. E uma linha inferior em Malkut, que só sabe receber. Aquele que vive só no mundo físico. Teu vizinho, esse que só quer trocar o carro todo ano e só pensa em dinheiro e mais nada. O que ele quer? Receber. Só receber. É Malkut. Não está errado, hein? Não está errado. É a linha do julgamento. Se você o julga, também está 100% em Malkut, tá bom? Beleza. Elas simbolizam o princípio e o fim da criação. Aqui, princípio e fim. A missão delas é se encontrar na coluna direita. Podia estar na esquerda a coluna? Poderia estar na esquerda. Mas a missão delas é se encontrar na... E qual que é a coluna direita? A coluna das emoções, lembra da Mem? E também a coluna da bondade, de Gesed. Então elas têm uma missão, se encontrar na coluna direita. Assim como Aleph em si tem sua missão. Se elevar através da Vav que está em diagonal. Né? Lembram da missão? Bom, toda letra tem sua missão e tem seu segredo e suas camadas de segredo. A misericórdia é uma propriedade do Criador, ou da criação, ou do Criador. A propriedade mais elevada, a doação. O julgamento é a propriedade de receber, a propriedade de Malkut. Portanto, precisamos conectar essas duas linhas através da coluna direita. Ensina o Baal Sulam numa introdução do livro do Zohar. Vamos fechando conhecimentos de diferentes cabalistas, tua percepção, minha percepção, tua experiência no mundo físico, a minha, Vamos fechando todo o que está acontecendo agora ao teu redor, todo isso é um grande oráculo. E tenta incluir todo, nisto que nós estamos vendo, não deixa nada de fora. Beleza, aqui eu desenhei um mambet para entender algumas coisas. O que? O que já vimos. Keter na nível superior da letra, Malkut, e estamos falando de Malkut de Asiá, e Keter de Atzilut. Por quê? Tem outros Keter? Sim, cada uma das Sefirot tem um Keter dentro. E cada um dos mundos também tem um Keter. Então, estamos falando Keter de Atzilut, o mais elevado, e Malkut de Asiá. Só desejo de receber. Podemos decir, ¿soy egoísmo? Sí, só desejo de recibir para sempre. Mas esto precisa se complementar. Bom, então precisa descer luz pela direita. Para quê? Para nesse café amargo que está aqui embaixo, possa ir um pouquinho de leite ou de açúcar, né? Para adoçar nosso mundo físico. Precisa ter esse canal. Beleza. É um entendimento. Vocês estão vendo mais coisas aqui, mais elementos? Observem a letra. Então, Bet. Aqui também está. Valor 2, já tínhamos visto, mundo de cima, mundo de baixo. Já temos representado aí o valor 2. De muitas formas, mas essa é uma forma de vê-lo. Tá? Sentido horizontal, sentido vertical, também está relacionado com o valor 2. A letra tem os dois sentidos. Vamos integrando, tá? Keter de Atzilut e Malkut de Asiá, aquilo que tínhamos visto. Agora, a letra parece que tem outra coisa em cima. Se vocês veem aqui, tem uma linha aqui em cima. Né? E quando vocês abrem lá no Google, em qualquer, colocam letras hebraicas, não aparecem a vezes com um. A maioria vai te falar, não, é um tag, é um taguinho. Não, não é um taguinho. Taguinho é outra coisa. Taguinho é algo que sai da Bíblia e que algumas leem, quando Moisés foi lá e viu que Deus estava colocando umas coroas nas letras e perguntou, Bom, esse é o taguinho, são 7 letras que tem taguinho. Isso não é um taguinho, é um kots. Kots Shel Yud, o espinho de Yud. Não só porque agora eu mostrei isto na letra Yud, sino porque tem outras letras que tem, mas também se chama espinho de Yud, porque parece um Yud, ou simboliza um Yud. Mas na verdade podemos chamar Kots. Kots, uma pequena linha. Então, os Sefer, aqueles que escreviam os livros sagrados e não podiam ter nenhum erro, escrevían como eso aquí, no, realmente no rigoroso, rigoroso no. Más de allí para frente, cuando nos vemos otro tipo de escritos y principalmente en los textos antiguos, nos vamos a ver esto, porque esto tiene camadas de significado y de ocultamiento también. ¿eh?
Entonces precisamos desocultar los significados que están aquí. Primero diciendo no es tag, no es tagging, no. A pesar de que a linguagem popular da Kabbalah llama de tagging, no es un tagging. Não vamos talvez entrar hoje, até tenho uma imagem do que é um tag, um tagging, mas não é essa a intenção, é mostrar isto. Ve que tem aqui em cima está uma linha, beleza. Também aparece na BET quando a colocamos assim, Ve que tem para cima, estamos colocando uma lupa aqui, Ve que tem essa pontinha ali, Bom, isso é a mesma coisa, um COTS, tá? Aqui temos da mesma vez também com um código. São diferentes grafias da letra, forma, mas também tem esse código. Você pode fazer, sim, também posso escrever assim isso, não tem problema. Mas para entender, o que nós fizemos na letra é isso aqui. Taguins são pequenas coroas, especialmente para escrever a Torá e as Mesusot. Seria isto, taguim. Não isto. É isto um taguim. Vocês veem já viram com as três coroas aqui em cima, são só 7 letras, mas a bet não está incluída aí. Então, por isso digo que isto aqui não é um taguin, sino um COTS. Agora vamos explicar então. Taguin seria isso aqui, coroas, que seriam referências a forças de combate espiritual ou retificação. Tá? Agora, eh, voltamos a bet e voltamos ao que estávamos falando, para não nos perder. Kots, Shelyut ou espinho de Yud. Nos centralizamos de novo. Agora vamos a entender por que esta bet está desenhada con un espinho de Yud. Para explicar que, y por qué en ese lugar, que es por ahí que la luz desce. O Kots es un detalle, podemos llamar de un detalle, que lembra uma Yud y carrega de significados profundos. No caso da Bet, a letra como estrutura representa o princípio da criação. E o espinho na parte superior, o princípio do princípio. Ou seja, uma fronteira sutil entre o visível e o invisível, por onde a luz desce e começa a se manifestar no mundo da dualidade. Entende? Então, neste caso representa Keter. O primeiro traço horizontal de cima representa Binah. Esa columna vertical representa Zeirampin, por donde la luz va descendo, mas representa todo Zeirampin. E Malkut seria, então, o traço inferior. Tá bom? Isto para a leitura profunda da letra. Viu que vimos diferentes níveis, né? Estamos agora em um nível profundo, o mais profundo da letra. Seria como receber, dar, receber, dar, receber. Primeiro se recebe, aqui, a luz se recebe. Então, como estamos falando de recepção, sempre tem que estar do lado esquerdo. Esta é uma explicação minha particular, porque existe muito mistério ao redor de todo isto, tá? Mas o fato de que, neste caso, esteja recebendo pela esquerda. Eh, Esto está lógicamente escrito y está en un nível só da Kabbalah. Mas o fato de que seja ou não seja pela esquerda ou pela direita, são coisas, tem muitas coisas que permanecem no oculto, assim como os Tagin, Os Tagin das 7 letras também. Vai ter muitas versões dentro da Kabbalah e eu sempre vou te trazer aquela que, primeiro, a que faz mais sentido e que tem mais literatura, ou tem cabalistas mais renomeados e tem mais coerência. Y si eso no funcionó, no ficou claro, vou te trazer a versão que cria mais realidade. Tá bom? Sempre vai ser nessa ordem, para que você possa criar com isso. E não que isso se transforme em uma crença. Beleza. Mas, por dentro da Bet, também se conectam dois mundos, através da circulação da luz. Aqui chegamos no ponto de circulação da luz. Então, a luz desceu, está aqui, em receber. E agora? Não falamos que precisamos fazer girar essa luz? Sim. Então, esta parte da direita gira e se fecha. Aqui eu coloquei só um desenho para entender. Se fecha. E fecha o quê? Para fechar um círculo. De Keter a Malkut e de Malkut a Keter.
Novamente para fechar el círculo de dar y recibir, recibir nuevamente por dar. Y un movimiento circular que acaba formando una letra Samej. En algún momento hablamos, vamos a dejarlo claro también, cuando finaliza un día. Bueno, cuando comienza otro. Entonces, final o inicio. Até quando falam, bom, mas um dia finaliza no pôr do sol. E aí já está começando outro dia. Então, o que para nós é um final do dia seria um começo do dia, sim. Porque todo final é um começo e todo começo é um final. O Shabbat é um final, um começo. As duas coisas. Entender o que aconteceu na semana e a luz que eu consegui elevar, mas também essa luz vai se elevar nos próximos dias. Vou precisar iniciar novamente o ciclo. É um ciclo. Por isso aqui é fechado porque es un ciclo. Inclusive cuando tuvimos una de las reuniones donde explicamos los segredos de la letra Samej, acho que fue en la reunión, no sé si fue 52, el año pasado, explicamos esto, que también tiene un riesgo a Samej, de ficar fechado dentro de un círculo vicioso. Mas, ¿de quién depende? De nosotros convertir eso en un círculo virtuoso. ¿Mm? Porque, explico algo mais aqui. Sim, por dentro, então, da Bet se conectam dois mundos através desta circulação de luz. De Keter a Malkut, de Malkut a Keter. Um movimento circular que forma Samej. Samej é a primeira letra da palavra Sot, que significa segredo. Então, ali tem um segredo. E este é um dos grandes segredos. A Samej simboliza isso. Todo lo que fue criado de inicio tiene formas y es redondo o tiene partes arredondadas, o que garante que la luz possa se distribuir de forma equilibrada a seu redor. Esto lo mostré cuando hicimos a aula da Samej. Y también mostramos que hace como una muralla de protección y que también protege el segredo. ¿Cuál es el segredo? O segredo de este mundo físico, de esta casa que se llama Bait, da letra Bet. O segredo da circulação da luz. Agora chegamos no segredo da circulação da luz. Né? Este ensinamento, então, esclarece o sentido da movimentação da luz. Né? Porque se desce pela direita, tem que subir pela esquerda. Né? Se desce pela direita, sempre tem que subir. Senão, vou estar num lugar onde não consigo mais sair. A luz precisa circular. Assim como todos os elementos, assim como a água, assim como o fogo, assim como o dinheiro, assim como tudo. Assim como a energia quando se manifesta neste mundo físico. Através do mundo físico, sempre haverá um caminho de volta ao mais elevado. Mas só através do mundo físico. Vê que, nesse sentido, a humanidade vai por uma contramão. Acredita que a luz se eleva pelos mundos não físicos e se perde em todo esse tipo de exercícios, de rituais. Porque a única elevação de luz possível tem que passar pelo mundo físico. Se não passa pelo mundo físico, não tem elevação de luz. É como uma bomba que vai mandar agua para cima y esa agua va a circular y va a descer. O Shabbat, então, podemos vê-lo como a porta para voltar com a luz, que seria meu produto da semana. Qual o produto do teu trabalho na semana? Ah, R$ 500 que eu ganhei. Não, não, isso é o produto físico. E o metafísico? A luz que você gerou. Mas não é a origem. E também não é o destino. É um lugar que reflete luz. Então, alguns veem o Shabbat com escuro, outros veem com luz, uns praticam, outros não praticam, não importa. Se você o entende como o lugar que vai refletir a luz que você criou na semana, e que voltará depois na outra semana, com novas situações, provas, problemas, complicações. Depende como você o nomeie, depois você vai dar uma forma ou outra à luz, né? Tem gente que diz que tem uma grande batalha na semana e que tem que lidar e enfrentar a semana. Bom, então com que forma vai vir a luz? Se você a deixa quadrada, a luz volta quadrada. Se você a deixa redonda, ela volta maravilhosamente redonda. Bet, então, é a letra do segundo dia. O número 2 también aparece en el segundo día de la creación, cuando ocurrió la separación entre aguas superiores y aguas inferiores, un momento en que el universo se estructuró en niveles. Y el segundo día es el inicio de la organización lunar también do tempo. Bet reflete a luz de Aleph y permite su elevación nuevamente para los mundos superiores o estados superiores de conciencia. A ver si lo entendemos aquí.
Bet permite que a luz volte ao Aleph. ¿Ve? Ese camino de descida de luz por aquí tem que ter um retorno. Por isso, Samech também tem aqui, também tem uma elevação em cima. Porque a luz precisa voltar. Veja a perfeição da Kabbalah, a perfeição do entendimento, porque a perfeição não é da Kabbalah. Kabbalah é um sistema para entendermos. A perfeição da luz, a perfeição do nosso mundo físico e metafísico. Então, estamos aqui nesse aqui. Beleza. A lua também, Yesod, que é a imaginação, reflete a luz do sol. Só para fazer uma analogia, né? E aonde está a luz do sol? Na consciência, Tiferet, que está acima na árvore da vida, né? Permite a elevação da árvore para mundos superiores. Quer dizer, agora vou aprofundar um pouco mais nisto. Qual é a nossa casa? Este mundo físico é o que fazemos nele. Seja o que for, o lugar onde estamos sempre é a nossa casa. Não importa o que você fizer. Esse onde você está é o canal para manifestar a luz e elevá-la novamente ao mais alto. Sim, mas eu estou sem emprego. Sim, mas em algum lugar você está durante a semana. Ah, estou buscando emprego. De que forma você faz isso? Como se relaciona com o futuro empregador? Como você enfrenta ou lida ou cria ou que for a palavra que você usa, isso na semana que você está criando para a próxima semana? Ah, não, está se vitimizando, estou falando palavrão. Isso é a luz que estou criando para a próxima semana. Por eso está escrito que ese es el segredo de la frase, conocerás a Dios en todos los caminos. ¿Cómo en todos los caminos? Sí, en todos. Camino a tu casa, camino no mercado, camino de o emprego, camino da faculdade, en todos tus caminos. Porque no existe un camino donde você no conheça a luz. A luz vai se colocar na tua frente en todos los caminos. O problema é que as pessoas dizem, ah, não, mas isso não é luz, isso é um problema. Ou isso é uma oportunidade para eu criar. Não, não, isso é uma doença, é ruim. Ou é uma oportunidade para você entender e valorizar o restante da tua vida. Por isso, conhecerás em todos os teus caminhos. Ou desconhecerás e acreditarás que está num templo. Todos os caminhos permitem revelar luz. Por quê? Porque são canais. Problemas, experiências, situações que refletem mais ou menos luz para que você os eleve. O importante, então, é manter o foco na raiz das questões e ver em cada situação de onde está vindo a luz para você ir mais alto e resolver a situação. De onde está vindo essa luz? Bom, agora eu preciso ir mais alto, preciso elevar essa situação. Por isso, vamos resumindo aqui, para dar passo aos tempos da Anne também. Aleph está acima e alimenta Bet. Alimenta Bet. Não estão dissociados. A luz entra por um lugar em Bet, no nosso mundo físico. O Sol está acima e alimenta a Lua. Porque quando que brilho da Lua, não, a Lua não tem nenhum brilho se não tiver o Sol acima. Mas é um canal. A luz está acima e alimenta os 6 dias. Os 6 dias estão acima e alimentam o Shabbat. O Shabbat, desde abaixo, realimenta o mundo de cima. Veja que perfeição. Sempre buscamos a origem das coisas, o princípio, o que está mais próximo do infinito. Assim também quando se apresentem questões que você precise resolver. Temos uma chave maravilhosa aqui. Bet não é luz. Bet é o primeiro canal pelo qual a luz entra no mundo. Vamos ver aqui. Ah, temos uma permutação nesse mês também, eh, que é Kevav Heyut. E como vocês podem ver, é circulação de luz. Porque He representa o mundo físico, Vav, Zeirampin, a He, Binah e Yud. Então, a luz precisa voltar. Através das permutações, a luz gira e não deixa nenhum espaço dentro do mundo físico, da árvore da vida, sem preencher. Quer dizer, tudo o que acontece na tua realidade, na tua semana, é para que você preencha um espaço de luz. Todo, absolutamente. Já fazer tua apresentação. Sim, sim. Vamos dar passo aqui. E, bem, todos os meses, então, nesses meses anteriores, a gente tem falado sobre a lua nova, sobre Rosh Hodesh, né, cabeça de mês. E hoje também vamos adentrar um pouquinho sobre o calendário, tá? Para entender essa questão do calendário, da lua nova,
da importância desse dia, do potencial energético que temos, né? Então, o calendário hebraico que falamos aqui, ele nos conecta com energias espirituais, né? E traz uma questão histórica também, né? Traz a história, mas acima de tudo com oportunidade de crescimento e das nossas transformações, né? E de criação à medida que a gente sintoniza com essas energias. O calendário gregoriano, né, que é esse que a gente tem nas mesas aí, ele marca ele é prático, né? Então marca as datas e compromissos da rotina e não considera os ciclos lunares, né? Então, neste calendário hebraico temos portais espirituais, festividades e Shabat também, como o Horácio trouxe aqui hoje, com raízes cósmicas e cada mês traz uma frequência diferente para a gente. É, bem, então chegamos aqui na Lua, né? E vamos entrar no assunto da Lua Nova do mês de Tammuz, que é o que se aproxima. Então, na próxima semana, no dia 26 e 27, teremos a cabeça de mês, Rosh Hodesh, nos dias 26 e 27. Então, todos os meses a gente tem visto que os corpos celestes, né, de cada mês. Nesse mês que estamos finalizando agora, que é o mês de Gêmeos, né, de Sivan, ele é regido por Mercúrio, e essa energia, então, ela está dividida, né, em 2 meses. Então, no signo de Gêmeos e no signo de Virgem. O mês de Sivan e o mês de Elu. Assim como para Vênus, né, tem essa divisão dessa luz, né, entre Touro e Libra, mas nesse mês de Tammuz, o corpo celeste está totalmente direcionado para este mês, né, para o mês, que é a Lua, tá? Isso acontece também com o Sol, que rege o mês de Ave, né, que é posterior a Tammuz. Beleza? Isso é importante a gente entender, porque muitos falam que este é um mês negativo, né? Mas na realidade é um mês que contém muita energia e cabe a cada um de nós entender, né, o que isso representa para a gente tomar controle dessa energia e direcionar, né? Entender o que de potencial tem nesse mês e direcionar bem para que não sejamos pegos desprevenidos aí, tá? E não é somente entender, é fazer esse nosso trabalho interno. Então, eu vou compartilhar aqui a apresentação agora. Então, Rosh Hodesh Tammuz. Tammuz, como eu falei, é um mês regido pela Lua, né? O que confere para nós uma potência especial neste Rosh Hodesh, que vai ser ali dia 26 e 27. É o quarto mês do calendário hebraico, né? Do signo de Câncer. É um signo ligado ao elemento da água, profundamente relacionado à nossa vida emocional, né? Temos aí a questão da Lua ser mutável também, intuição e nossas conexões familiares, tá? Como um relacionamento com esse signo. Então, o mês de Tamu, ele é o signo zodiacal é Câncer, como falamos. Em hebraico, a palavra é Sartã. Vamos falar um pouquinho sobre essa palavra mais para frente. Então, a gente tem aqui como referência o caranguejo, né? E a gente vê que o caranguejo anda para os dois lados, ele não anda para frente, né? O que traz para a gente uma visão aí de dualidade também. Vamos falar também sobre isso. Regido pela Lua, né? É o corpo celeste mais próximo de nós aqui, tá? Elemento de água, né? Então a água nutre, purifica, né? Limpa. Temos a influência pura e amplificada destinada a este mês, né? Como eu falei, não está dividido entre 2 meses. E temos um convite para ampliar nossa visão, né? Então, relacionado à Lua, a gente sempre tem uma face oculta da Lua, né? Então, o que isso pode representar para a gente, né? A gente pode trazer isso como uma questão de ampliação de visão, né? E sobre o caranguejo, ver além da casca, o que está por dentro do caranguejo, né? E aqui traz também a questão da nossa visão retificada para olhar além do que está frente da primeira vez, né? Olhar com um olhar profundo, com um olhar de unidade, né? Entendendo o que está por trás de cada situação. Então, a energia do período, né? Aqui, se a gente for olhar no histórico, né? A gente tem aqui no dia 17 de Tammuz, onde Moisés desceu do Monte Sinai com as primeiras tábuas e as quebrou nesse dia, né? Então, quem acompanhou o Shurins, né, do ciclo anterior, né, viu que neste período o povo não esperou o Moisés voltar com as tábuas, né, e criou o bezerro de ouro. Então, Moisés estava descendo com as tábuas, com a energia da imortalidade, no entanto, o povo não esperou, criou o bezerro de ouro, né, gerou dúvida, divisão,
e quando existe dúvida, divisão, isso causa doença, causa morte, né? Na realidade. Então, o que é isso como histórico, né? Traz para a gente como energia do período. Então, Tammuz nos convida a reconhecer nossas emoções com maturidade. O poder da água está no seu movimento constante, adaptável e limpo. Emoções não resolvidas podem levar ao bezerro de ouro, né? Pode levar a gente à pressa, a tomar decisões, né? Então, trabalhar nossas emoções para seguir em frente. Então, aqui eu trouxe um pouquinho também sobre as fases, né, da Lua. Fases do povo e assim como fases da Lua. O povo estava num auge recebendo a Torá e logo depois caiu, né, criando o bezerro de ouro. Isso nos ensina sobre as oscilações emocionais e a necessidade de aprender a administrar a luz. As letras hebraicas desse mês, então, nós temos a letra Shet, que criou o signo de Câncer, e a letra Tav, que criou a Lua. Então, quando fazemos a meditação, quando visualizamos as letras durante o mês, né? Então, aqui temos a Shet e temos a Tav, no sentido da direita para a esquerda, né? Este mês, eu vou falar aqui, né, sobre a letra Shet, né, nesse caso, então, que criou o signo de Câncer. E algo muito interessante é que essa letra é uma combinação da Zayn, do signo de Gêmeos, que vimos na sessão anterior, com a Vav do signo de Touro, né, que é do mês de Iar. Então, a combinação dessas duas letras nos mostra, as combinações desses dois aspectos, né, positivos, nos mostra como podemos avançar dentro desse mês, né? Então, se a gente for ver aqui a criação dela, se a gente for unir essas duas letras, a gente vê aqui, né, a similaridade dessa criação, a gente consegue ver nas formas, né? E aqui é interessante que, se a gente for somar a letra Zayn e a Vav, temos 13, né, que é da gematria Errad, que o Horácio trouxe para a gente aí recentemente também. Eu falei, né, aqui nesse slide sobre câncer, né, a palavra sartã em hebraico, então agora a gente vai fazer uma ampliação desta palavra, tá? Então, em hebraico, vamos começar aqui por sar. Essa palavra deriva do verbo lassur, né? Que é desviar, remover e afastar. Então, exemplo, afastou-se do mau caminho. Também associado ao verbo, que significa remover, né? Então, assim, né? Sar, a palavra sar, está relacionado a remover, afastar e limpar. E tan. Tan não é comum de forma isolada, né? Mas evoca criatura do deserto, e também crocodilo, dragão, serpente do caos, né? Então, no Zohar, o Tanin Hagadol representa as forças do caos, a força do outro lado, a grande serpente. Então, ampliando, né, aqui. Quando se une sar com tan, né? Então, remover, afastar do caos e negatividade, sartan, a palavra completa sartan, pode ser um processo espiritual de purificação do caos e da dor emocional, especialmente relevante dentro deste mês de Tammuz, regido por este signo, né? Então, transformar o caos em ordem, a escuridão em luz, a negatividade em purificação. Aqui traz os elementos que a gente tem de água também. Então, como conclusão, a energia do mês, no mês de Tammuz, regido pela Lua e pelo elemento água, recebemos a oportunidade de purificar nossas águas internas da alma. Sartan remove o caos, nos lembra que as emoções, quando canalizadas com consciência para o nosso processo evolutivo, se tornam um antídoto espiritual. Este é um tempo de restauração de saúde, de nutrir e de compartilhar. Belezane, muito bom. Ficou claro. Agora vamos abrir para quem tiver dúvidas também. Quiser fazer alguma pergunta. Estamos falando do episódio do Becerro de Ouro, que é 17 de Tammuz, né? Isso vai cair lá pela metade do mês de julho. O início de 3 semanas, que se chamam 3 semanas de caos, né? Mas, na verdade, se vocês buscam os shiur do ano passado, desta época, vocês vão encontrar a explicação, o segredo também dessas 3 semanas, até chegar no dia 9 de Av, que é a destruição dos templos. Te aconteceram muitas coisas nesse dia de 9 de Av, que seria o final dessas 3 semanas. Por quê? E se iniciam as 3 semanas justamente pelo episódio de que o povo não esperou o tempo que tinha que esperar, e antes de Moisés descer do monte, eles criaram uma imagem, né?
uma imagem, porque não estavam vendo Moisés e não estavam vendo Deus, então criaram um reflexo. Assim como nós falamos, criar uma imagem, qualquer imagem, neste mundo físico não deixa de ser um reflexo da luz, né? Então não era a luz, era o reflexo, aproveitando o que nós falamos de Bet também e da lua e tudo isso. O que temos que ter cuidado en cuanto a rituais y meditaciones, todo na lua, eso, si no estamos haciendo eso en un reflexo, né? E por eso que falamos das fases, e você falou muito bem das diferentes fases e todo, como decrescente, crescente, decrescente, isso tem que ver, tem a ver com períodos de interrupção, né? De crescimento e de crescer. Então, que momento fazemos cada coisa, tem muito segredo ali, né? Que iremos também revelando com o tempo, mas não confundir isso, acreditar que estamos meditando na luz, quando na verdade estamos meditando num reflexo. Por isso, sobre a letra B, geralmente não fazemos especificamente sobre a letra meditações, nem sobre a lua, nem sobre nenhum astro, na verdade. Acerca do sol também não, mas só para explicar um pouco mais isso também, né? Beleza, vamos abrir para perguntas. Não sei se você tem mais algum conceito, alguma. Horácio, e uma conexão, né, que veio com o que você estava trazendo sobre os 6 dias da semana, né? Então, os escritos a gente vê que foram 6 horas que o povo não esperou e construiu o Também, bezerro de ouro, né? sim, Então, aí tem essa sim, relação, né, com os dias da semana também, com esse também. entendimento. Essas 6 horas representam esse mundo emocional e também as 6 horas que não esperou Adão e Xavá para comer o fruto, né? Da árvore, que podiam, na verdade, não estava proibido, só que estava proibido naquele momento, né? Ainda não tinha entrado o Shabbat, né? 6 horas também, né? Então você se pergunta por que não foi colocado essa árvore alguns milhares de quilômetros para que eles não chegassem, né, a tempo, não, foi colocado juntos. Então tinha aí uma intenção de que precisamos passar por tudo o que estamos passando para aprender, não tanto do erro, do pecado, né, mas para entender os mecanismos, né? Para entender algo que não entendíamos, que de alguma forma temos que entender, e isso, esses 6 dias, essas 6 horas, esse seis aí, né? Tá em muitos. E quando falamos também da letra Samer, também representa um ciclo de tempo, porque falamos de 60 minutos numa hora, né? Então também representa o relógio, não só o sentido de circulação de luz, sino também um ciclo, né? Um ciclo completo, vamos dizer, que está dado aqui no que estávamos falando nos 7 dias, né? O ciclo completo, que não se completa se não existe a manifestação no mundo físico, né? E que também não se completa querendo todo do mundo físico se não existe uma circulação através dos 6 dias, onde acontecerão muitas coisas nesses 6 dias, né? Mas todas são para elevar oportunidades para elevar luz. Mesmo que alguém possa ver como algo ruim que não teria que acontecer, meu, por que que estou nesse emprego, se eu mereço algo melhor? Se você está aí é porque algo tem que fazer ali no lugar onde está, né? O negócio é descobri-lo. Desde este lugar que colocamos hoje, provavelmente vai ter mais possibilidades de descobrir, né? Isso que, isso que está me propondo a luz, que sempre é um jogo em relação com a luz. Não é com Beth, não é com o mundo físico, não é com o outro, não é como outro que tem a culpa, sempre em relação com a luz, né? ¿Por que não consigo revelar ou desocultar a luz que está escondida em determinada situação? Essa seria uma pergunta inicial muito boa perante eventos, acontecimentos, né? Então vamos abrir para perguntas. Oi, Então, Horácio. sim, tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde, é o Mitchell. Boa tarde. Tudo bem, É, Mitchell? é, eu acho interessante como é que diz, as coincidências que eles chamam, né? Hoje é sábado, né? Aí sábado eu tenho que tirar para descansar. Minha semana geralmente é bem atarefada. Tem um treino, tem estudo, tem um monte de coisa. Aí hoje eu já tenho na minha cabeça, não, sábado é para descansar. Aí eu já saí hoje, eu tô aqui na casa de uns parentes meus. Só que o que aconteceu? Eu não consegui sair porque teve coisas que eu não. Era para eu ter feito durante a semana e eu não fiz. Uma delas é até capinar lá em frente de casa. Eu capinei um pedaço, mas Hum. não terminei. E não teve jeito, eu só consegui sair depois que eu terminei o que eu não fiz durante a semana. Aham. Então parece uma coisa boba, mas.
Mas se É, vê, tem tudo a ver com isso aí que a gente falou. aham, sim, O sábado, a gente só vai conseguir ter luz no sábado se a gente fez o que tinha que fazer durante a semana. claro. Sí, Aí eu acho interessante isso daí. Por exemplo, teve um caso aí recente agora, que foi até meio chato, um colega meu que se atentou de uma forma um pouco grave aí, lá na nossa atividade policial. Só que eu sempre ujú, falo que parece que o universo ele conversa com a gente, ele avisa de forma sutil ali, através de pequenas coisas, o que a gente tem que estar fazendo. E se a gente não conseguir entender, não conseguir parar para refletir, entender o que, que ele está avisando para a gente, uma hora a pancada vem feia, uma hora a resposta vem um pouquinho mais forte. Então, as leis estão lá, né? A gente acreditando ou não, elas estão lá. Então, eu sempre falo, olha, eu vejo, por exemplo, um colega meu aí que teve um acidente feio de moto. Primeiro ele pegou uma multa, depois ele teve um negócio de um acidente, teve um leve escoriação, depois ele teve um acidente mais forte. O que que ele estava fazendo? Ele estava muito apressado, não estava prestando atenção. Então, parece que o universo, assim, ele vai avisando a gente das coisas de forma sutil. E aí foi interessante que hoje, sobre essa situação, eu já tinha essa noção, né? Eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer na semana para o sábado poder descansar. E eu ainda não estava cumprindo. Então ele me avisou meio de forma pequena, de só uma ujú, besteira lá de capinar. E hoje ainda veio mais a sua aula, ainda reforçando essa reflexão. Então, eu acho que somando o que ele está conversando comigo e mais essa aula, eu acho que fez para eu refletir que eu tenho que procurar cumprir isso. Fazer o que eu tenho que fazer durante a semana, parar de procrastinar para que eu possa ter um sábado que reflita essa luz, né, Eso. que eu cumpri durante a semana. Eso. Y ve que nuestra Então é reflexión isso aí que eu interna queria también somar está mesmo. relacionado con eso, ¿no? Con la reflexión de luz. Cuando você reflete, como estabas haciendo esa reflexión ahora, ¿no? Refletiendo, qué decir, refletiendo luz, ¿no? Refletiendo qué que aconteció durante la semana, qué que no aconteció, qué que no fiz, ¿eh? Eh, durante muchos séculos fue usado o contrário esto. Es decir, los erros que cometí na semana, agora vou expurgar lá na igreja. Não sei. Foi o contrário do que, entende? O que não fiz, eu fiz coisa errada, por isso que se relaciona sempre, durante muito tempo, pessoas que estavam no estudo do Sot, né, místico, a gente sabia que vinham do mundo submundo. Muitas vezes do submundo do crime, tá? Por quê? Porque achava que assim se redimiriam, né? A gente conhecia em caminhos místicos, maçoneria, todo, várias pessoas que vinham do mundo, tráfico, crime. Por quê? Porque eles tinham capacidade para fazer a coisa bem feita, né? Tinham a vasilha, só que não a estavam usando para elevar luz, sino ao contrário. Né? Alguém quer falar? Só abrir o microfone. Só agradecer pela aula maravilhosa. Que bom, que bom. Eu que agradeço. Nós que agradecemos. Também só Beleza, quero então. agradecer, foi maravilhosa essa aula, viu, Ana? E também obrigada, viu, pelas informações. Muito ótima. Que bom, ótimo. Obrigado a todos, então. Anne, obrigado. Muita luz para todos vocês. Gratidão a todos. Gratidão, Horácio, muita luz. Gratidão. Gratidão a todos, então. Até a próxima semana.